Bem-vindos a todos os participantes em nome do Fundo Educacional AES-EQUAM para a quarta e última sessão do simpósio. Eu sou Anton Posniak, ex-presidente de AES, e vou ser o moderador dessa sessão. Hoje vamos abordar o ativismo da comunidade HIV e sua resiliência. Em específico, vamos focar nas lições aprendidas com desastres naturais e surtos epidemiológicos. De acordo com o Índice de Risco Climático Global 2021, Moçambique, juntamente com o Zimbábue e as Bahamas, foi o país mais afetado em 2019 pelos impactos das condições climáticas extremas. Assim, trabalhar com as comunidades é essencial para garantir resiliência, tanto para a resposta a eventos climáticos extremos, quanto para garantir a continuação de um serviço de rotina. Durante esta sessão, apresentaremos o caso da eficácia do envolvimento de ativistas comunitários de saúde, que normalmente trabalham na prevenção e tratamento do HIV, como atores primários do envolvimento comunitário durante a resposta ao ciclone Idai e ao surto COVID-19. Temos na programação um grupo de palestrantes muito interessantes. Ao final, eles vão participar de um segmento de perguntas e respostas. Ali, então, vocês da audiência poderem fazer perguntas aos nossos panelistas. Esperamos sinceramente que esse programa seja valioso para todos vocês em seu trabalho atual. Todos os participantes estão silenciados no momento. A tradução simultânea em áudio em inglês e português está disponível para aqueles que estão conectados online. Para acessar o áudio, basta selecionar seu idioma para ouvir em sua língua preferida. Quero agora convidar todos os que estão conectados virtualmente a se apresentarem digitando no chat, que fica logo abaixo da tela, e vocês vão ver que sua mensagem aparece no chat à direita da tela. Digite seu nome, sobrenome, a organização para a qual trabalha e o país de onde você é. Vamos usar essa oportunidade para nos conectarmos e nos conhecermos. Se você tiver problemas técnicos e não conseguir ver a caixa de chat, use outro navegador de internet. Use a mesma caixa de chat durante as perguntas e respostas que vão ocorrer logo após as apresentações. Você também pode enviar comentários na caixa de chat. Gostaríamos também de agradecer a Vive Healthcare, Merck Sharp & Dohme, MSD e Gilead Sciences por seu apoio a este encontro virtual e por torná-lo possível. And now in English, I'd like to talk to you about a membership offer from the IAS. As an active participant of the IAS Educational Fund Mozambique Symposium, you've got the opportunity to receive a one-year IAS membership at no extra cost to you. The membership will be activated once you fill in the post-symposium survey and tick a box in the survey requesting this membership. If you're already an IAS member, the existing membership will be extended by 1 year.
Agora, lançaremos algumas enquetes introdutórias para você participar e nos contar como está se sentindo hoje. Então, começamos agora a enquete. Ótimo, obrigado. Agora, vamos ter o nosso primeiro palestrante dessa sessão. Tenho o prazer de apresentar Andrea Azzori, que é chefe de Relações Internacionais do QAM. Andrea tem experiência em operações de socorro e emergência do nível global ou local. Essas operações combinam respostas rápidas com logística e gerenciamento de cadeia de suprimentos. Ele trabalha há muito tempo no fornecimento de intervenções de cuidados de saúde eficazes e baseadas em pesquisas, inclusive vacinas em circunstâncias muito difíceis e em meio a conflitos. Desde o início da pandemia COVID-19, ele esteve envolvido em atividades de resposta na Itália e em mais de 10 países africanos, desenvolvendo grandes programas de cadeia de abastecimento global. Dentre eles estavam a aquisição e transporte de PPE e projeto de resposta COVID-19 nas bases. Andrea apresentará o caso de ciclone Idai Beira, envolvimento da comunidade desde a prevenção do HIV à cólera. Com a palavra, então, agora aqui está Andrea. Boa tarde. Hoje eu queria apresentar a experiência do ciclone Idai que aconteceu na cidade da Beira e como as comunidades respondeu ao fenômeno natural, à crise humanitária que foi gerada e também como as comunidades, os seus ativistas mudaram as atividades conforme aquela que era uma resposta de emergência, não é? A uma crise humanitária de forma de um desastre natural. Vou apresentar algumas projeções. Como sabemos, este aconteceu no dia 14 de março de 2019. Foi um ciclone tropical, não é? Que normalmente acontece nesta região com fortes chuvas, mas desta vez tive uma força, um vento, uma quantidade de água em um tempo muito curto, tal que criou muitos danos na cidade da Beira e nos distritos ao redor da Beira, não é? Os distritos como o Dondo e outros, distritos rurais. Então, tivemos uma situação onde foi colpida uma cidade urbana como a cidade da Beira, que tem mais ou menos, acho, 600 mil pessoas, mas também as comunidades rurais, comunidades que vivem da agricultura, dos campos. Então, essa foi uma emergência complexa.
Tivemos mortos nas primeiras fases, como acontece nestes desastres naturais. Há mais ou menos 600 pessoas perderam a vida nas primeiras horas, porque tudo isso durou algumas horas, especialmente à noite e cedo da manhã. Mas aquele que foi o grande número de pessoas que ficaram deslocadas, ficaram sem casas, tiveram que sair do distrito para cidades, ficaram sem serviço de base. Então, o Quam já estava trabalhando no Moçambique. O Quam trabalha no Moçambique desde 1976. Temos a grande história de cooperação com Moçambique, com o Ministério da Saúde, que agradecemos, porque nestes anos foi um parceiro fundamental para o desenvolvimento do sistema sanitário nacional. Temos cooperações com a DPS da Beira, que também agradecemos. Temos também cooperações com a sociedade civil, que vamos ver agora como também eles foram engajados na resposta a este fenômeno natural, a esta crise humanitária. Então, eu estava a dizer como a população foi afetada não só de forma das mortes imediatas, mas sobretudo dos danos que foram feitos à cidade, aos distritos, às habitações e a todos os serviços básicos. Na intervenção do Quam, o nosso time local, que estava a trabalhar com os parceiros, sempre tive presente a necessidade de chegar aos beneficiários finais. O que significa isso? Significa que, como acontece muitas vezes, esta é uma fotografia, não é? Daquela que eu vou explicar. Acontece que, por exemplo, neste caso, a resposta internacional foi muito boa. Tivemos os voos humanitários, tivemos vários países que enviaram material, tivemos organizações como o World Food Program, que enviou comida, porque, claro, também este faltava, e também tivemos uma resposta local das autoridades moçambicanas, acho que dizer, muito boa, não é? Em poucas horas o aeroporto estava funcionando, tivemos algumas comunicações, então foi possível, aquela que eu chamo a parte mais fácil, mas a gente pode não concordar, foi possível receber ajuda na mesma cidade da Beira. Mas como está nestas fotografias, qual é que foi o desafio aí? Foi o facto de chegar à menina destas fotografias, que é um símbolo, não é? Imagina, dos beneficiários final na comunidade. Uma criança na comunidade que nas primeiras 48 horas, ou 3 dias, ou 4 dias, não está a receber, por exemplo, este é um exemplo das comidas, não é? É um copo de leite, mas para aquele copo de leite precisa pôr. A pôr que foi doada, chegou no aeroporto da Beira. E este gráfico, não é? Estás a ver como a dificuldade está apresentando enquanto muito chega e quanto tem que chegar aos beneficiários final. E neste há umas quantas fases que é um grande desafio normalmente numa emergência. Por exemplo, aqui pus Beira, não é? Uma grande quantidade de material, de coisas. Aí também estão as mesas, né, de coordenação dos parceiros. A cidade da Beira, abranger toda a cidade já foi um desafio. Imaginamos distritos como Buzi, onde não havia já nem as estradas para chegar, só havia helicópteros. E as comunidades rurais dos distritos, ainda mais difícil. Então, este foi aquela onde o Quam se focalizou, como chegar aos beneficiários final, sejam grupos vulneráveis na cidade de Beira, como grupos vulneráveis ou populações rurais. Próxima. O que tivemos como grande ajuda neste desafio? Tivemos os recursos locais. Não estou a falar de recursos financeiros, estou falando de recursos humanos, estou falando de knowledge, não é? de sabedoria, de conhecimento do território, conhecimento das que são as problemáticas das comunidades e das famílias. E estou a dividir isto em 3 coisas que fizemos juntos com eles. Primeiro, a identificação da rede local. Na cidade da Beira, no distrito de Dondo, Buzi, por exemplo, já existiam grupos de ativistas, alguns ativistas relacionados com a HIV, pessoas que estavam a dar suporte psicossocial às pessoas que vivem com HIV, de forma de ser organizações da sociedade civil, algumas de ONG locais, tem várias modalidades, não é, de organização destas organizações, mas que tinha grande força que nos últimos anos tinham trabalhado com as comunidades locais, portanto, conheciam bem todo o território, as famílias e a realidade. Estes grupos, vou fazer alguns nomes que vamos ver também durante este convênio, por exemplo, o Cupro Mussana, uma associação das mulheres seropositivas que ajuda outras mulheres.
a Associação AGS, Associação Geral Saudável, ou a Nangira, ou associações de jovens que ajudam jovens, que fazem aconselhamento, que suportam os adolescentes numa fase quizás complicada das vidas deles, ou que mesmo são positivos e têm que viver uma vida normal e têm que ser acompanhados nisso com todos os suportes que podemos dar. E estas associações já estavam fazendo esse trabalho, fazendo muito bem, e também em parceria com o QAM, dentro de um programa da HV. Então, portanto, já existia também um sistema de monitoragem, uma supervisão, etc. Mas isso não era suficiente, porque o que mudou foi o contexto, não é? As atividades deles, no contexto humanitário, não eram, como dizer, suficientes para dar uma resposta humanitária. Eram bastante boas no tempo anterior, quando era um serviço da HV, mas agora aqui se falava de resposta humanitária. Então, qual é que foi a primeira ação que foi feita pelo QAM? A primeira ação foi a formação. Então, desenvolvemos com as DPS, quindi Direção Provincial da Saúde, um paquete de formação para que promoção AGS e a Nangira ativistas, o quê? Em coisas relacionadas com a resposta humanitária. Por exemplo, o cólera, como fazer o tratamento da água, como reconhecer os casos, não sei, de febre ou de outras doenças que podem aparecer nessas situações, como identificar casos de necessitam de proteção, grupos vulneráveis, e também como reconstruir uma matriz de centro de saúde e doentes, porque aquele também que foi claramente danificado, não é, pelo ciclone, foram os centros de saúde. Portanto, um doente ou uma pessoa também em saúde que quer apanhar os medicamentos num centro de saúde, tem que saber se aquele centro estava aberto ou não. Então, esse foi o outro trabalho grande que eles fizeram. Então, a formação. Organizamos um curso de formação de 48 horas, foram 2 dias de formação, um grupo mais um grupo, mais ou menos foram formadas 250 pessoas nestes assuntos, foram entregados panfletos, foram entregados material de educação e foram formadas equipas para a resposta humanitária. Isso foi muito rápido, 2 dias de formação. E depois o equipamento. O equipamento, estamos vendo as fotos aqui, por exemplo, foi a camiseta, foi papelaria, foi mochilas, foi também certeza, que são aquelas comprimidos que dão para a água, que, forte da formação, era o equipamento básico para aquela que era a resposta família por família, pessoa por pessoa, que só eles podiam fazer, porque estes grupos eram exatamente aquela ponta final que estava a conexão com o beneficiário às grandes máquinas internacionais da resposta humanitária. Próximo. O que significa o Local Network? Pronto, esta fotografia também não é uma da resposta humanitária, mas também foi aquela usada para a resposta humanitária. Este é um gráfico, não é, que representa aquilo que normalmente é um network comunitário, uma rede comunitária que tem os seus supervisores, os ativistas, identifica as comunidades, as casas, divide as casas, mapa tudo isso. Isto já estava feito por os assuntos da saúde dos adolescentes do HIV. Então, transferimos esta capacidade de entrar nas comunidades, este aparato que foi já criado de supervisão, de monitoria, pronto, de controle de qualidade também do trabalho, à parte humanitária com aquela formação de 2 dias. Nas fotos que vêm na minha direita, é exatamente isto. Um ativista que anteriormente fazia outro trabalho, naquelas semanas de crise humanitária, estava indo casa por casa, fazendo uma avaliação dos danos, vendo se aí tinha pessoas que precisavam de apanhar medicamentos ou não, mas também añadiram nas suas capacidades aquela de identificação dos casos de cólera, utilizar a certeza para a cloração de água, ou ver se tiveram casos de órfão ou, não sei, crianças que foram, divididas da família. A formação foi algo muito importante, porque a formação na QAM é uma base da nossa intervenção. Nós estamos fazendo muita formação em todos os países, em todos os idiomas, português, inglês, dependendo do país, até Swahili em alguns países. Mas aquele que añadimos foi um pacote novo,
fomos normalmente sempre à sessão de formação. Mas aquela que vimos, o que se criou foi uma forma onde o trabalho feito na formação de base foi integrado, não é? Foi enriquecido com uma formação específica de resposta humanitária, e isso achamos gerou uma força de trabalho, um sistema mais resiliente, porque agora todo aquele conhecimento que eles têm pode ser utilizado, achamos que não, para a próxima emergência. Não foi algo que foi criado paralelamente ou que foi feito só para aquela ocasião e já vai ser perdido. Isso vai enriquecer um pacote de formação que esse ativista pode ter acesso, podem gozar de um sistema mais de formação. E depois o equipamento. O equipamento parece o mais simples, não é? Mas também não é, porque, por exemplo, uma coisa que muitos ativistas pediram nas primeiras horas não era incentivos, não era alguma coisa complexa, mas também com a parceria, outra vez com o World Food Program, por exemplo, aqueles que se precisava eram incentivos alimentares, porque toda a cadeia alimentar, devido ao ciclone, foi interrompida, não é? As lojas, os campos e tudo isso. Então, também essa é uma mensagem, a dizer, ok, nós tivemos um pacote de formação, foi muito eficaz ter um pacote de equipamento básico para ativista, isso é alguma coisa que temos sempre que achar, e potencialmente temos que preposicionar nos países que têm risco de desastre natural, e depois pensar as coisas básicas também, porque muitos projetos quizás pensas na monitoria, não sei, até inovação, digitalização e tudo isso, mas depois na fase aguda a força de trabalho, especialmente ativista, especialmente vimos também com os enfermeiros do Hospital da Beira, tem que sustentar as próprias famílias. Portanto, nesta fase de emergência, tivemos que dar comida aos beneficiários, mas também pensar a pacote alimentar para sustentar os ativistas. Isso foi muito eficaz. Até vemos depois também os carros e as coisas mais pesadas, mas queria deixar as mensagens que temos que, a partir dos básicos também, para chegar às coisas mais elaboradas ou digitalizadas, ou grande equipamento como os carros, helicópteros, etc. Eu queria fechar aqui, porque a minha sessão era de 15 minutos. Tudo isso foi resumido também num paper que foi lançado na revista Lancet. Por que isso? Porque a grande força da intervenção na Beira, eu acho, foram os recursos humanos locais, os moçambicanos. Aquela rede comunitária que foi capaz de adaptar, de ter acesso a uma formação, a um equipamento básico, e não interromper aquele trabalho fundamental de falar com as comunidades, identificar necessidade de referência dos casos complicados ao centro sanitário. Esta foi uma grandíssima força que acho uma grande lição que vamos levar. Mas, mentre faziam isto, o paper é HIV Continuity of Care, também conseguiam manter o seu esforço no HIV, criar novas ligações entre as pessoas, imaginar, outra vez, o exemplo de apanhar medicamentos sem saber qual é o centro que foi destruído pelo ciclone ou qual é o centro aberto. Esta ligação foi feita novamente em pouquíssimos tempos por ativistas. Então foram capazes de fazer os programas HIV e a resposta humanitária, e portanto eu acho que é uma grande lição que temos que aprender. É uma grande lição que diz que nós temos que invertir nas redes locais de ativistas, na sociedade civil, criando uma abordagem que seja da base para cima, que reforce o sistema, que crée uma resiliência dentro das associações da sociedade civil e que seja também uma forma de dar valor àquele que é um grande trabalho que estes recursos humanos locais estão a fazer em tantos programas sanitários. Então, obrigado. Estamos aqui também para a sessão de perguntas, portanto, estamos disponíveis. O grande obrigado para a Associação Cuplumussana, a AGS, a Anangira, para o trabalho que fizeram conosco durante a emergência, mas para os últimos 10 anos, onde fizemos um grandíssimo trabalho na cidade da Beira, no distrito do Dondo e outros distritos do país,
para suportar as pessoas que vivem com o HIV/SIDA. Muito obrigado. Obrigado, Andrea, por esta apresentação tão interessante. Tenho agora o prazer de apresentar Chimoio Eugênio. Chimoio é presidente da Associação Geração Saudável, AGS, da qual é membro fundador. Por questões técnicas, Chimoio não vai compartilhar seus slides durante esta apresentação, mas eles serão disponibilizados após a reunião em nossa plataforma virtual. A apresentação se chama Construindo Resiliência na Sua Própria Comunidade, um caso da AGS. Chimoio, a palavra é sua. Olá a todos, eu chamo-me Chimoio Eugênio, o coordenador das atividades da Associação Geração Saudável. Dizer que a Associação Geração Saudável é uma associação sem fins lucrativos que é composta por jovens, que foi criada em 2009, que uma das suas principais características, a Organização Geração Saudável é composta simplesmente por jovens que fazem as suas atividades nas unidades sanitárias e comunidades específicas da cidade da Beira, que um dos principais enfoques é a atividade virada à saúde sexual e reprodutiva em HIV/SIDA. Atualmente a Geração Saudável, a AGS, é composta por 260 membros, onde que 65 estão viradas nas atividades do HIV/SIDA e 16 estão viradas para as atividades de reciclagem. Então, a Geração Saudável, desde a sua criação, teve como seu parceiro forte a Médicos com África, a Kwame, que desde 2009 vem apoiando a Geração Saudável nas suas atividades, mesmo quando trabalhávamos em SAIs específicos, principalmente da Ponta G. Então, neste processo, a Geração Saudável, atualmente, pelo novo critério de atividade, houve uma necessidade de fazermos divisão dos grupos de atividade, onde que a Associação Geração Saudável ficou responsável de todos os cantos de saúde escolares da cidade da Beira. Falo de 6 cantos de saúde específicos, nomeadamente o canto de Mateus Sansão Mutemba, o canto de saúde da Escola Industrial, o canto de saúde da Escola 25 de Setembro, o canto do aeroporto e o canto do Almeida Cabral e, por fim, o canto de saúde do Nhangau. E ainda no seu processo de atividade, a Associação Geração Saudável, no âmbito das suas atividades, tem feito palestras individuais, tanto como coletiva. As palestras individuais são mais viradas quando estamos para a comunidade. Na comunidade nós temos, por exemplo, chegado a uma casa e estão lá os jovens a conversar sucessivamente, aproximá-los e conversamos com eles em matérias de ITS e HIV/SIDA e muitos outros temas que podem ser sugestivos a eles, que tenham curiosidade, que nós acabamos por esclarecendo e sanando as dúvidas dos jovens. E ainda, em coletivo, as nossas palestras têm sido feitas nas escolas, porque nas escolas nós esperamos aquele momento do intervalo maior, quando os jovens se dirigem ao nosso canto de saúde escolar, ali nós promovemos debates com todos eles de uma forma coletiva, sem retirada deste e nem aquele. E também no nosso processo de atividade, principalmente naqueles que são os nossos jovens que estão no serviço TAV das unidades sanitárias, então nós temos dado uma atenção diferente, porque nós temos que nos deslocar até em casa deles, conversamos com eles, sanamos as dúvidas, porque todos os dias, possam-se dizer, é uma nova descoberta mesmo também para ele. Então, neste processo nós temos feito o aconselhamento e, novamente, reexplicar a ele que é importante a toma da medicação na hora certa, no momento exato, sucessivamente. E também, sem se esquecer que, de uma forma ou de outra, quando não é permitido fazer esta visita presencialmente, temos feito em forma que chamamos de lembrete.
para todos aqueles nossos pacientes, desde faltoso e mesmo também desde os nossos pacientes que queremos dar um reforço, né, de adesão. Temos feito aquilo que chamamos de lembrete. O lembrete é o seguinte: é feito por via de chamada telefônica, mesmo SMS, podemos usar as plataformas digitais, tanto como WhatsApp e Facebook, onde é que nós entramos em contato com o jovem para garantir, façamos o lembrete que ele não esqueça da próxima data que ele tem que estar na unidade sanitária, principalmente que seja para consulta ou levantamento da medicação e outros serviços. E também falar da testagem HIV na nossa comunidade é um trabalho que está sendo feito pela Associação Geração Saudável. No entanto, onde é que nós, nesse processo, temos montado a nossa tenda num local específico na comunidade, onde que por via de um megafone vamos usando o método de chamariz para que os jovens possam aproximar a nossa tenda e aderir aos nossos diversos serviços, desde a disponibilização do preservativo, desde testagem por HIV e muitos outros serviços que nós trazemos às nossas comunidades quando vamos fazer os nossos serviços de ADSC comunitário. E também recordar aqui um episódio no contexto das nossas atividades. Falo isso de 2019, quando nossas atividades estavam a decorrer e porventura houve uma catástrofe, posso assim designar, o aparecimento de uma calamidade natural na nossa cidade. Falo do ciclone Idai. Realmente foi algo que nós não esperávamos, que graças a Médicos com África, a QAM, foi possível juntarmos as forças e lutarmos juntos para conseguirmos responder àquela calamidade natural, porque tudo praticamente foi por água abaixo, posso assim dizer, que as nossas instalações, mesmo a comunidade em que estamos inseridos, todos estavam desesperados por falta de teto, alguns por falta de alimentação, alguns por falta de vestuário, cada um gritava do seu lado por uma tendência que havia sofrido pelo ciclone. Então, é ali onde que a Associação Geração Saudável foi visto a deixar a sua dor do lado e responder àquela calamidade natural naquela comunidade em que estamos inseridos, onde que íamos fazendo apoios de aconselhamento, apoios de até explicar realmente o que aconteceu são causas naturais, porque há quem dizia que o fim do mundo está próximo, mas nós, com o conhecimento pouco que havíamos sido fornecido pelas formações que a QAM nos beneficiava, então fomos também transmitindo que realmente são coisas naturais, que isso acontece em todo momento. Hoje foi a vez da cidade da Beira que aconteceu isso, mas não é para nós ficarmos desesperados, era para nós seguirmos em frente, olharmos para o que aconteceu como uma experiência e passarmos essa experiência como um aprendizado e reconstruirmos as nossas vidas e voltarmos a viver. Então foi novamente isso. O Covid-19 foi uma pandemia que chegou onde que muita gente não sabia como lidar, mas novamente o parceiro QAM, graças às suas capacitações em matérias do Covid-19 e compreensão do que era realmente esta pandemia, foi possível que a Associação Geração Saudável, juntando as suas sinergias, posso assim dizer, com as outras associações que estão a trabalhar com o QAM, foi possível levarmos à comunidade informações suficientes para a comunidade poder compreender e saber lidar com esta nova tendência ou esta nova pandemia que é a Covid-19. E hoje eu digo que a Associação Geração Saudável é uma organização realmente que pode-se dizer que está a se transformar, renascendo diariamente. Porque se formos a ver, tudo que nós temos criado ou assistido diretamente, podemos nomear como são sucessos da vida. Por quê? Porque mesmo quando nós começamos a fazer os nossos acompanhamentos, ensaios, naquela altura, vamos assim dizer, que dizíamos que estaríamos a trabalhar em um site só, que era o da Ponta Gea, mas graças ao nosso trabalho também e o parceiro QAM, que veio perceber que realmente há uma necessidade de se levar a informação
ao jovem para jovem pela mesma linguagem. Hoje nós dizemos que somos uma das pessoas que incentivou a criação ou o aparecimento de muitos outros SAGs específicos em muitas unidades sanitárias. E por outro lado também falo da mesma forma o caso dos cantos de saúde escolar, mais conhecido por cantinho, mas agora é designado canto de saúde escolar, por este trabalho intenso que temos feito. Eu acho que de uma forma ou de outra estamos a transmitir à comunidade, estamos a transmitir a educação, que realmente é possível levarmos a informação começando daqui para lá. E a implementação do ATSC não esconde isso, porque normalmente quando temos feito as nossas atividades temos percebido realmente os efeitos ou o benefício que as nossas atividades trazem à comunidade, porque o ATSC veio responder àquela situação. Epa, estou sem tempo de ir ao hospital, estou sem tempo de ir a um canto de saúde, estou sem tempo de ir ao SAG. E o ATSC vem até você, a tua comunidade, para te trazer todos os serviços, posso-se dizer, minimamente, que você pode encontrar na unidade sanitária. E vou falar um bocado também dos desafios. Os desafios são eles que realmente nos mantêm neste processo contínuo de atividade, né? Porque vou dizer que está a ser um desafio realmente responder todos os cantos de saúde escolar, principalmente nessa altura da pandemia, de responder todos os SAGs, principalmente nessa altura da pandemia. Então, e dando continuidade, dizer que uma das grandes iniciativas também que nós começamos a implementar no exercício das nossas atividades, eu falei da atividade comunitária que temos feito, a nossa testagem de deslocamento para cada lugar dentro da comunidade. Mas também a mesma atividade é realizada atualmente na nossa sede da associação, onde que existe uma tenda fixa que fazemos atividades de ATSC comunitário, onde que todos os elementos da comunidade vêm buscar informações, buscar preservativo e buscar informações em torno da saúde sexual e reprodutiva e muitos outros serviços que têm a ver com HIV, sucessivamente. E também falar um bocado dos desafios que nós temos passado, desde as duas situações, posso assim dizer, de calamidade natural, desde o Covid-19 e desde o ciclone Idai. As nossas tendências de atividade têm mudado para responder à situação atual. Falo, por exemplo, do ciclone Idai. Nós tivemos que parar de fazer atividades específicas nos SAIs, Serviços de Adolescentes e Jovens, e passar a fazer as nossas atividades, todas elas viradas simplesmente à comunidade. E com o Covid-19 também tivemos que sair das unidades sanitárias para responder em certos lugares onde tem aglomeração da população. Falo dos mercados, falo dos lugares públicos onde as pessoas estão em massa a fazer as suas atividades. Então, esses são os desafios que a AGS, graças à Kwame, consegue responder para a melhoria daquelas que são as suas atividades no processo das diferentes pandemias e de muitas outras calamidades naturais existentes. Sem mais delongas, vou agradecer a Kwame, agradecer ao simpósio pela oportunidade de falar um bocado em torno daquilo que são as atividades que a Geração Saudável vem transmitindo à sua comunidade, vem transmitindo a muitas outras comunidades fora da nossa presencialmente e o mundo lá fora com as nossas atividades que temos conseguido responder aos nossos parceiros. Muito obrigado, Kwame. Muito obrigado a todos presentes nesse simpósio. Kanimabo, Tapere Katakuta. Obrigado, Chimoio, por esta apresentação tão interessante. Tenho neste momento o prazer de apresentar a doutora Rosa Marlene Cuco. Rosa é chefe da Direção de Saúde Pública do Ministério da Saúde de Moçambique. Ela fará uma apresentação com o título Como lidar com emergências e, ao mesmo tempo, garantir atendimento contínuo. O caso do HIV em resposta às insurgências de Cabo Delgado. Doutora, a palavra é sua.
Okay. So, thank you. Eu dizia que, bom dia a todos, chamo Rosa Marlene, sou diretora nacional de saúde pública do Ministério de Saúde de Moçambique. A nossa apresentação de hoje será como garantir a continuidade dos serviços de saúde no contexto de conflitos insurgentes, e vamos apresentar a experiência do programa da HIV na província de Cabo Delgado, onde existem conflitos. Este será o conteúdo da apresentação. É dizer que Cabo Delgado tem uma população de um pouco mais de 2.500.000 pessoas. Pessoas vivendo com HIV-Sida são cerca de 165.000. O conflito em Cabo Delgado, o conflito armado, iniciou em 2017, como nós podemos ver, com o encerramento parcial das unidades sanitárias num único distrito, que é Mocíngua da Praia. Em 2018 já eram 3, e como nós podemos ver, em 2020 o conflito agravou-se e tínhamos quase metade de todas as unidades sanitárias encerradas nas zonas de conflito. Felizmente, em 2021, começamos a recuperar as unidades sanitárias e só tínhamos 7 unidades sanitárias que continuavam encerradas. Qual é o impacto dos ataques por insurgentes? Temos deslocação da população, obviamente pacientes diagnosticados sem serem ligados aos cuidados, temos perda de segmento, também, para além de perda de segmento, também tivemos perda de aparelhos como os aparelhos para o diagnóstico de PCR, entre outros. População na zona do conflito, falta de oferta de serviços, obviamente interrupção de serviços, saída dos APS e oferta de serviços através de brigadas móveis. O que é que isto tem como impacto de indicador? Nós podemos ver que nas zonas de conflito todos os indicadores baixaram, por exemplo, começamos por ATS, baixou na zona de conflito, enquanto na zona de não conflito subiu. A ATS pediátrico também tem o mesmo padrão, baixa na zona de conflito e subida na zona de não conflito, que é o verde. Início de TARVs em adulto reduziu na zona de conflito, mas subiu na zona de não conflito. TARV pediátrico, o mesmo cenário. Ativos em TARV também seguiram o mesmo cenário, com decréscimo na zona de conflito e subida na zona de conflito. Os ativos provinciais, de uma forma geral, reconheceram uma certa descida, mas com tendência a subir no mês de junho. A amostra de carga viral também é o mesmo cenário, baixaram na zona de conflito, com tendência a subir na zona sem conflito. Partes institucionais, o cenário é o mesmo, diminuição na zona de conflito, aumento na zona sem conflito, o PCR, redução na zona de conflito e manutenção e ligeiro aumento da zona sem conflito. Ações em curso, em relação à redução da testagem, iniciamos o rastreio na comunidade pelos ativistas comunitários, testagem em brigadas móveis em áreas com unidades sanitárias encerradas. Em relação à redução acentuada dos pacientes ativos em TARV, o que é importante é a criação de um sistema de identificação dos pacientes e também buscas ativas dos doentes abandonados e oferta de serviços pelos APS. E também temos um trabalho em parceria com a saúde militar, que nos permite levar o tratamento das pessoas nas zonas em conflito em que os trabalhadores de saúde não podem lá participar. Em relação à saúde materna, redução de diagnóstico precoce infantil, restabelecimento dos sistemas nos distritos em que que tinham sido destruídos, integração das mães mentoras nas brigadas móveis. Obviamente que das móveis é uma das ações que nós estamos realmente a reforçar. Constrangimentos, e continuando com constrangimentos, ações em cursos, redução de segmentos pacientes, formação dos APs em zona de conflito, medicamentos, estamos a reforçar os estoques das zonas seguras, disponibilidade em coordenação com a Força Aérea e as Forças Aéreas Terrestres e também com a base naval. Redução da cobertura viral, uso de vias alternativas, relatórios incompletos de SISMA, portanto, monitoria e avaliação, rentabilizamos as plataformas digitais e deslocação de técnicos para as zonas com acesso à rede.
Em relação à captação e reintegração das pessoas deslocadas, podemos ver que os centros de acomodação em bairros de assentamento e países vizinhos, portanto, está a aumentar, né? Portanto, nós estamos a aumentar a captação das pessoas em províncias vizinhas. Deslocados atendidos nas unidades sanitárias de Pemba-Chur, podemos ver os atendidos, no geral, que está a aumentar, e também a entrada do HIV, não é? Podemos ver que também está a aumentar, quer dizer, HIV, a entrada manteve-se estacionária. Como conclusões, diríamos que é possível continuar a prover serviços de saúde no contexto de emergência causado por conflitos, desde que as intervenções sejam adaptadas ao contexto. O reforço das intervenções comunitárias através das brigadas móveis, a oferta de serviços estável pelo agente comunitário, que é agente polivalente elementar, a colaboração do pessoal de saúde militar é fundamental, o desenho de procedimentos padrão na captação dos doentes em tarde deslocados nas aldeias de reassentamento e colaboração das outras províncias são algumas das ações fulcrais na garantia da continuidade de serviço. Portanto, as pessoas que estão deslocadas de Cabo Delgado, nós fazemos questão que sejam procuradas nas províncias onde vão, particularmente procuradas e reintegradas nos serviços em Nampula, Zambésia, Tete e outras províncias. E, por fim, a coordenação com todos os parceiros é igualmente fundamental. Por quê? Porque assim nós conseguimos fazer atividades na comunidade e nas zonas de deslocados de uma forma integrada. Portanto, cada parceiro, independentemente da sua atividade no terreno, ele inclui também as atividades relativas ao HIV-Sida, atendendo que são doentes crônicos e que não podem suspender o seu tratamento. E estamos a conseguir ter alguns bons resultados. Acho que com a situação que está mais ou menos controlada, nós conseguiremos, de facto, garantir a prestação de cuidado de saúde aos doentes de SIDA nos seus locais de origem e também nas zonas onde eles estão deslocados. Muito obrigada pela atenção. Acho que tentei fazer os 10 minutos, mas se houver qualquer coisa, poderei repetir numa próxima oportunidade. Obrigada. Obrigado, doutora, por esta apresentação tão interessante. Teremos agora um intervalo de 2 minutos e depois ouviremos mais apresentações, incluindo uma que trata do envolvimento da comunidade em projetos na província de Tete. 2 minutos. Até.
live. Obrigado e bem-vindos de volta à nossa sessão. Tenho o prazer de apresentar a doutora Laura Vilosio e Dom Aleph Julinho, que farão uma apresentação conjunta. A doutora Vilosio é o gerente do projeto SSRI da QAM, na província de Tete. Anteriormente, ela trabalhou em vários projetos como QAM em países como Sudão do Sul, Angola e Lesotho. Dom Aleph Julinho é um representante de ativistas locais da província de Tete. Eles estarão apresentando o envolvimento da comunidade na província de Tete, como abordar a prevenção e o tratamento do HIV durante a pandemia COVID-19. Doutora Vilosio e Dom Julinho, a palavra é de vocês. Boa tarde, sono Laura Vilosio, médica, coordenadora do projeto Médicos com África QAM aqui na província de Tete. Aqui comigo está... Boa tarde, aqui Dom Aleph Julinho, supervisor de ativista da Médicos com África em Tete, na cidade de Tete. Então, nós vamos apresentare come o envolvimento comunitario na província de Tete, in particolare maniera no tempo di Covid, come abordare a prevenção e o tratamento do HIV durante questa pandemia. Con a inclusão de Covid in Mozambique e in Tete, in particolare no dia 10 de maio del 2020, con il primo caso, sorgerono molto impatto sociais e econômicos. La pandemia trouxe vários impactos e mudanças dentro das comunidades mesma. Muitas pessoas ficaram desempregadas e isto causou o aumento de parto prematuro e de casamento prematuro, um aumento da prostituição, violência dentro as mesma família, membro da mesma família que vai acontecer mais fato de violência. E muita popolação ficaram marginalizada, desprovisa de condição econômica, porque já não podiam fazer a sua atividade de dia a dia. Isto nós podemos ver especialmente no distretto mais longe come Angonia, onde a economia e a sussistenza diaria è feita sobre un'economia familiare e quando questo non fu possibile a causa del Covid, muitos familiares, specialmente pai, puxarono a giovani meninas a casar-se mais de tempo normale e come conseguenza também o parto prematuros aumentaram. Então, esta apresentação tem como objetivo de demonstrar estratégias com vista a continuar a sensibilizar a popolação jovem vivendo com HIV e SIDA no tempo de Covid-19. O QAM trabalha in Mozambico desde il 1978 in 6 province che potete vedere aqui na mappa, in apoio al sistema di salute nazionale, in ambito da salute sessuale e riproduttiva, in ambito da salute neonatale, abordaggio integrata e popolazione internamente dislocata, come sta acontecendo agora in Capo Delgado, con pesquisa operacionale e con l'aiuto e la parceria con parceiros científicos. In Tete, in particolar maniera, o QAM trabalha dal 2017 in un progetto di salute sessuale riproduttiva inclusiva, incluendo HIV-SIDA, finanziato per il governo di Flanders. Trabalhiamo in 3 distretti, che sono il distretto di Angonia, Moatise e Tete, con una popolazione albo di adolescente generale di 152.000 giovani, mais o meno, ma con una meta del progetto, un target di 40.000 giovani annuali. Trabalhiamo in particolare in specifico centro di salute e in particolare no SAGE di questi centri di salute e da qui a poco
aqui em Tete vamos começar a trabalhar no hospital provincial e no centro de saúde número 3. E também vamos a suportar o cantinho escolare in alguna scuola secondaria da cidades de Moatise, Tete e Angonia, Ulonghe. Esto obrigada al trabalho di 80 attivistas, mais 25-30 attivistas escolares. La nostra atividade é de reabilitação, equipamento, dosagem, formação, comitê de saúde, brigada móveis, pré-produção de material IEC, formação de APS, formação de ESMI, tudo isto em conjunto com o serviço provincial e la DPS aqui da província de Tete. Com a chegada do Covid, a nossa maneira de trabalhar teve alguma mudança e agora com você vamos a ver como o nosso trabalho comunitário fu modificato e come os attivistas alcançaram de ter objetivos. Bom, mais uma vez, boa tarde. Dando continuidade àquilo que é a apresentação do nosso tema, ver que durante esse período da pandemia de Covid-19, ele também, além de provocar impacto a nível comunitário, ele afetou de uma forma direta ou indireta as nossas atividades do campo. Dizer que existem atividades que nós fazíamos de grandes grupos, como o teatro, as feiras de saúde que nós fazíamos a nível da comunidade, das escolas, e as palestras que nós também fazíamos a nível das comunidades e das praças de mototáxi, nas igrejas nós conseguíamos fazer algumas palestras, mas não foi possível. Com isto, nós não paramos com as nossas atividades, tínhamos que nos reinventar conforme a garantir sempre o direito à informação aos nossos adolescentes e jovens. Começamos a fazer sensibilização e mobilização comunitária de casa em casa, de uma forma individual. Isso nos ajudou bastante a alcançar aquilo que são os nossos objetivos. E como forma a garantir que todos os adolescentes e jovens tenham acesso aos métodos anticonceptivos, principalmente o preservativo, fazemos a distribuição massiva de preservativo masculino, feminino e lubrificante a nível das comunidades. E no âmbito dessa distribuição, nós fazemos a demonstração correta de uso de preservativo através de um modelo anatômico que está na posse do próprio ativista. Também fazemos a distribuição de material IEC, que vem reforçando a transmissão de mensagens-chave a nível comunitário. E fazemos a divulgação de mensagens-chave nas rádios comunitárias sobre a Covid-19, o que nos ajudou bastante a ter certeza de que realmente os nossos adolescentes jovens ainda continuam tendo informações sobre HIV-Sida, Covid e saúde sexual e reprodutiva inclusiva. No âmbito disso, também fazemos alguns vídeos que nós estamos a projetar nas telas dos nossos sites e também esses vídeos estão a ser publicados nos Facebook e nos WhatsApp. Dizer que toda essa atividade nós fazemos priorizando a questão de envolvimento comunitário. Isso tudo vai nos ajudando a criar uma ligação entre comunidade, unidade sanitária e os próprios ativistas que estão a trabalhar para o Kwame a nível comunitário. Temos aqui alguns dados referentes de um ano, que é julho de 2020 a julho de 2021. Nós tínhamos uma meta de 40 mil adolescentes e jovens, que correspondia a 60%, a 67% no índice do cumprimento. Dizer que desses 40 mil foram concebidos no âmbito de 10 SAs, mas neste momento nós temos 8 SAs a funcionar, os outros estão em reabilitação. Dizer que conseguimos sensibilizar, referir, e esses adolescentes foram aconselhados na unidade sanitária 26.729, e destes 24.971, correspondente a 93%, eles aceitaram fazer o teste de HIV e SIDA. E desse número, apenas 1% deu positivo, correspondente a 168 adolescentes e jovens. E desses 168 adolescentes e jovens, apenas 93
93%, correspondente a 157 adolescentes jovens, aceitaram fazer o TARV. Com isto, junto com os nossos ativistas e outros atores comunitários, estamos a lutar para conseguirmos mandar os 168 fazer o TARV. Em jeito de conclusão, ver que é importante continuarmos a sensibilizar a comunidade, envolver a comunidade no tratamento para não permitir a desistência de TARV. Intensificar a transmissão de mensagens-chave a nível comunitário, principalmente focalizamos mais nas pessoas vivendo com HIV e SIDA. Também continuamos a referir adolescentes e jovens para o SAIS, para eles poderem saber o seu estado serológico e incentivar os grupos, incentivar os adolescentes jovens que vivem com HIV/SIDA a aderirem os modelos diferenciais. Falo de grupo de adesão comunitária. Temos aqui algumas fotografias que ilustram aquilo que são as nossas atividades do campo. Temos aqui alguns nossos ativistas a fazer a demonstração do uso correto do preservativo a nível da comunidade. Temos também os nossos ativistas, eles beneficiaram-se de algumas bicicletas, que essas bicicletas ajudam a se deslocar para os locais mais distantes. Muito obrigado pela atenção dispensada. Doutor Velózio e Dom Julinho, obrigado por esta apresentação. Então, agora, bem-vindos à sessão de perguntas e respostas. Tentaremos responder ao maior número possível de perguntas que devem ser submetidas por vocês através da caixa de chat. Não. Nós temos as perguntas. O primeiro é para Andrea. Andrea, bem-vindo. Como foi reorganizar de forma rápida uma resposta humanitária em um contexto trágico, como foi aquele do ciclone Idai? Como se coordenaram com os centros de saúde que sofreram problemas, estruturas para assegurar a entrega de AAT? Obrigado pela pergunta. Acho que a chave de uma resposta rápida é fazer um bom mapeamento dos recursos que já existem na área que está afetada por uma crise humanitária. Neste caso, o nosso trabalho foi facilitado pelo facto que as organizações que eu falei anteriormente eram afetadas pela crise humanitária, então pararam as próprias atividades, mas ainda tiveram a capacidade de retomar os grupos, de contatar os grupos, como ouvimos, né, com o WhatsApp ou com outros meios de comunicação, e ser rapidamente formados para responder à situação humanitária. Isto foi muito mais rápido e também muito mais, dizemos, eficientes, eficazes, de criar uma estrutura paralela. Como talvez vemos em algumas respostas humanitárias, vão-se criar estruturas especiais, paralelas ao sistema sanitário, aos ativistas, sem considerar o que é que já existe no terreno, neste caso, a rede ativista. Para aqueles que foram os serviços sanitários, também a força foi mapear desde o primeiro dia qual era um centro de saúde que com pouco trabalho podia ser reabertos e qual é que foram os centros de saúde que tiveram mais trabalho e, portanto, organizar um mapa e um sistema de referência atualizados para os doentes, de forma que um doente sabia, através do ativista, que não tinha sentido ir num centro de saúde porque estava fechado, mas que a sua ficha
as suas informações, a sua terapia, os medicamentos, podia ser apanhado também no outro. E isto também ajudou a ser muito mais rápido e eficientes. Nós temos um problema com a internet, Andrea. Me estás a ouvir? Mais. Não. Mais. Momentinho. Para Timoio. Agora. Timoio, uma pergunta. Uma pergunta para você. Qual é para você a força de AGS, das organizações comunitárias, para abranger maior número possíveis de jovens e adolescentes? Sim. Primeiro, saudar a todos presentes aqui. Então, dizer que a força de uma organização para atingir maior número de jovens são os ativistas envolvidos nas atividades e os programas envolvidos para o envolvimento das mesmas essa comunidade. Se, por exemplo, estamos a desenvolver um programa onde que o jovem é o principal protagonista dessa atividade, de certeza iremos conseguir reter o maior número de jovens. Então, é promoção de mais atividades envolvendo a comunidades e os jovens. Isso vai garantir com que a AGS possa criar um programa que possa alcançar também o maior número de jovens. I might just ask you a little bit more, Chimoyo, but in English, it's easier for me. I just wanted to know about how the youth talk to each other about this, about your organization, and how they interact, and how they maybe recruit each other, get each other involved. How does that work on the ground? Ok, mais uma vez. Então, no terreno, quando estamos a fazer as nossas atividades, os jovens demonstram curiosidade em torno daquelas atividades que estamos a desenvolver. Procuram ter informações de quem nós somos, onde é que estamos integrados, o que fazemos, como é que aprendemos. Então, nós ali fazemos um convite aos jovens para que aproximem a nossa organização para ter mais informações em torno dos nossos trabalhos que fazemos com a comunidade. E, se ele estiver interessado, voluntariamente nós explicamos que é uma atividade que é feita sem fins remuneráveis, mas que será disponibilizado um subsídio básico para minimamente conseguir te aguentar nas suas atividades que vais fazer. Então, o jovem aproxima e decide fazer parte, e nós damos um termo de compromisso e ele junta-se à nossa organização. É voluntário, não é um critério de, posso assim dizer, de recrutamento que acontece, não. É o jovem, pelo interesse da atividade, aproxima a nossa organização por livre e espontânea vontade. Fantastic, thank you. Rosa Marlena, uma pergunta. Qual foi o desafio mais grande para você de trabalhar nas áreas afetadas pelo conflito? Obrigada. É uma questão um bocadinho difícil, porque realmente o desafio é realmente trabalhar em zonas de conflito, a segurança principalmente. A segurança das pessoas a quem nós servimos, a segurança dos provedores de saúde e também a segurança das infraestruturas. Então, este é o maior problema. E, obviamente, que a existência, a nossa sorte é que nós temos um sistema de saúde público robusto, portanto, organizado de tal maneira que mesmo que haja uma certa interrupção
interrupção em termos de acesso das unidades sanitárias, é sempre possível nós continuarmos a providenciar cuidados de saúde. Esta é que foi a nossa força. É um sistema de saúde robusto, público. Temos problemas com os recursos humanos e tivemos realmente agora na zona de conflito, para além da destruição das unidades sanitárias, um dos maiores problemas foi os recursos humanos. Por quê? Porque as pessoas se deslocaram, uma boa parte também morreram, então a existência de sistemas na comunidade criados pelo próprio sistema, portanto, digo, os agentes polivalentes alimentares, que é um programa que já existe há muito tempo, as brigadas móveis que já existem, desde que existe o Serviço Nacional Público de Saúde, a existência de ativistas das outras organizações não governamentais, fez com que realmente os desafios que nós tínhamos em termos de infraestruturas, em termos dos recursos humanos, em termos de acesso, ficassem ultrapassados. Mas dizer que o problema na zona do conflito é o próprio conflito em si. É a segurança que todos nós temos problemas, porque realmente ninguém aceita ir lá trabalhar, ninguém consegue se movimentar. Obrigada. Posso fazer a mesma pergunta aos outros sobre o grande desafio. A Laura, no Tete, Edom, what was the biggest challenges for you? The same question really, because it's, you know, that was very interesting about being in a war zone in the north, but what about in Tete province? Was it human resource? Was it structural? What do you think the biggest challenge for you was? Boa tarde, obrigada. Per la nostra attività, è un progetto che per 80-90% das atividades é a nível comunitário. Então, com a chegada do Covid, a maioria da nossa atividade mudaram a maneira. Porque se antes os ativistas com os quais nós trabalhamos, nós temos 80 ativistas, stavano a fazer palestra, onde stavano a envolver mais pessoas. Depois stavamo a organizar feira de saúde, feira na escola, o teatro também em grupos grandes. Todas estas atividades foram paradas porque não era mais possível encontrar muitas pessoas, mas a nossa sensibilização mudou para uma sensibilização mais pessoal. 1 ou 2 ativistas stavano a ir cada dia sozinhos, para família, ou grupo de 2, 3 jovens. Isto fu ao princípio não fácil, mas também foi a solução que permitiu-nos de continuar a trabalhar e a continuar a sensibilizar. E na mesma maneira, especialmente para os doentes de HIV, foram doentes que foram mais penalizados, porque era mais difícil encontrar eles na comunidade e para eles chegarem no centro de saúde para consulta e para receber o tratamento dele. Então, nós tentamos de implementar una visita domiciliare a questi doenti e também para o tratamento com a ajuda do ativista e também da mesma enfermeira do estágio, stavamo a ajudar a levantar o tratamento in casa a este doente, envolvendo un doente che poi di casa in casa con nós stavamo a distribuire mais medicamentos a mais pessoas. Agora que a situação pouco a pouco está a melhorar, já conseguimos de fazer de novo algumas palestras mais grandes na escola, no centro de saúde, e vamos esperar que com a melhoria da situação em geral, isto pode acontecer mais e mais, especialmente para o teatro. Nós temos um grupo de ativistas que foi treinado a fazer teatro e são bons atores, mas com a pandemia não podemos fazer esta atividade. Então, a nossa estratégia qual foi? De gravar o áudio, de fazer vídeo do teatro
de ir na rádio e de fazer só ouvir a gravação de áudio. Isto foi uma estratégia também interessante que deu algum resultado. Obrigada. Thank you very much for that. Andrea, you had a lot of challenges with medicines, with structure, with people, but what did you find the most difficult? I mean, it seemed to me that the acceptance of what was going on was key, that people accepted there was a real crisis and that something needed to be done. So what can you tell us a little about the challenges with morale, about how people felt? Because they maybe had to come to work when their house was half destroyed, no water, no food at home, but they were coming to help you. Can you discuss that a little bit more? Yeah, sure. Então, o que aconteceu nos primeiros dias foram duas situações bastante interessantes. O primeiro, a moral de muito pessoal estava baixa, mas eles ficaram em serviços. Nós visitamos centros na área do Buzi, do Dondo, que foram destruídos, e aí você encontrava enfermeiros, você encontrava o pessoal que de forma qualquer foi indo trabalhar, ou ficaram no trabalho, no local dormindo, para dar serviço à população. O problema deles é que todo mundo estava a pensar ao equipamento, aos medicamentos, mas ninguém, como eu também falei na minha apresentação, pensou num incentivo alimentar, uma forma de incentivar essas pessoas que ficaram no trabalho, também não de forma econômica, mas o que eles estavam preocupados é: se eu ficar no trabalho, como é que eu vou dar comida à minha família? Então foi muito interessante ver como a motivação dele aumentou quando as pessoas, recebendo os pacotes alimentares básicos, podiam ter certeza que as próprias famílias tinham algumas coisas, estavam alimentadas, não é? Ou tinham alguns recursos, e eles podiam se concentrar no trabalho. Como eu disse anteriormente, os recursos humanos locais foram fundamentais na resposta na Beira. Os moçambicanos foram fundamentais para o Moçambique. Mas, além da resposta internacional pesada, com aviões, estava a dizer, com medicamentos e tudo isso, faltava que, se calhar, um diálogo, uma conversa com os operadores, um conhecimento daquele que eram os problemas dos poderes dos operadores no campo, e encontrar formas para que eles pudessem ser empregados e podiam trabalhar na resposta humanitária, sabendo que, por exemplo, as próprias famílias podiam ter algum incentivo alimentar, pelo menos pelos primeiros dias. Portanto, acho que dos desafios ao princípio foi mesmo esse de conseguir chegar, mapear a situação, mas falar com a pessoa, identificar os problemas que cada dos operadores podia ter. Outro assunto foi aquele da infraestrutura, com certeza. Por exemplo, uma das associações tive a sua escritório destruído. Então, logo que chegamos aí, aquela foi uma prioridade, não é? Para dar alguns recursos para essa associação, para uma pequena reforma e tudo isso, porque sabendo que eles podiam ser operativos, nós também sabemos que depois se podiam concentrar no trabalho no campo. Isso foi mais ou menos as duas coisas que fizemos nas primeiras horas. That's really interesting, but você acha que a modelo de resposta da comunidade apresentado na Beira pode ser replicado para outros tipos de emergências em outros contextos? Sim, eu acho absolutamente que sim. Este é um modelo que foi feito na Beira, mas em todas as outras emergências que eu conheço, também é muito interessante experimentar, não é? Este tipo de ações, mapeando aquilo que já existe no campo, mas também nós temos que pensar de forma para aumentar as resiliências destas redes comunitárias. Temos que pensar de forma de preparedness, não é? De preparação. Então, o que eu quero lançar assim como a ideia é, por exemplo, fazer uma exercitação com os ativistas cada 2 anos para emergências.
porque pode ser que o ciclone da Beira nunca vai passar mais, isso seria bom, mas nós não temos que perder esta, como dizer, esta capacidades dos atores locais em resposta humanitária. Portanto, seria bom ter formações periódicas, não é? Por exemplo, e também formação prática com uma exercitação de proteção civil, com, não sei, outros tipos, também epidemias, pode ser, de forma que eles sigam praticando aqueles que aprenderam no ciclone da Beira. Thank you. Não, uma pergunta para Dom. Dom, você reparou alguma diferença em trabalhar com jovens e adolescentes em zonas urbanas e em zonas rurais? Como adaptarem a vossa estratégia? Realmente encontramos muita diferença, e a questão cultural, que abrangiu mais principalmente no distrito de Angônia, em que havia muita desinformação. E também tivemos dificuldade, por exemplo, para entrar nas casas, porque uma coisa era a desinformação que acontecia por fora, mas nós queríamos continuar a transmitir as mensagens-chave à nossa comunidade. Então, realmente houve muita diferença entre sensibilizar a população urbana e sensibilizar a população rural. E a cidade, também a população da cidade, todo mundo sabe que é uma população que critica bastante, então isso também nos deu cada vez mais grande desafio. E por isso, através também das rádios, nos reforçamos muito a transmissão de mensagens-chave e também a distribuição de bicicleta nos distritos. Isso facilitou para que nós pudéssemos abranger os locais mais distantes das nossas unidades sanitárias. Então, foi isso que nós conseguimos fazer, foi essa diferença que nós conseguimos notar. E muito obrigado. Thank you. Uma pergunta para a Rosa. Rosa apresentou as estatísticas realmente interessantes comparando a evolução da prestação de serviços de saúde e o acesso ao tratamento comparando zonas de conflito e zonas não conflituosas. Pode ter mais informações sobre se o estigma na região tem impacto nestas estatísticas durante o conflito. Por exemplo, as mulheres têm acesso ao tratamento mais facilmente do que os HSH nestas condições ou os homens? Obrigada pela pergunta. Eu acho que é muito complicado, mas dizer que, felizmente, existe realmente uma diferença, porque nas zonas de não conflito as pessoas já são conhecidas, as pessoas têm uma ligação. Quando nós falamos do HIV/SIDA, estamos a falar de uma doença crônica, portanto, os nossos pacientes já têm uma certa ligação e uma certa confiança com o provedor, e não só o provedor, digo, médico, enfermeiro, mas também em relação aos ativistas que trabalham na comunidade para a sua sensibilização, para a sua educação, para a sua aceitação e, obviamente, para a redução do estigma. Portanto, no contexto de não conflito, fica mais ou menos ajustado às condições do doente. Apesar disso, obviamente que temos um pouco de manifestação de estigma que vai reduzindo à medida que nós vamos aprendendo a lidar com o cidadão. Não só o cidadão a quem nós servimos, mas obviamente também o trabalhador de saúde tem um pouco de estigma. Mas, infelizmente, as coisas para qualquer um de nós mudam quando nós viajamos, não é? Muda quando nós saímos de um local para o outro, porque partimos para um mundo desconhecido, partimos para um local onde as pessoas não nos conhecem, partimos para um local que nós temos que começar a nossa história do princípio até aquele momento que nós precisamos de ser atendidos. Tratando-se do HIV/SIDA, uma doença caída
ainda é um certo tabu, obviamente, que provavelmente muitas pessoas não procuraram os cuidados atempadamente, exatamente pelo medo, pelo receio de serem estigmatizados. Quando nós comparamos as mulheres e outros grupos de alto risco, como, por exemplo, homens que fazem sexo com homem, obviamente que para a mulher grávida, o hospital é para ela. Ela pode ter receio no primeiro dia, mas no dia que ela for ao hospital, as portas estão sempre abertas para as mulheres grávidas ou que tiveram criança ou uma mulher qualquer. O ambiente hospitalar, de uma maneira geral, é friendly para as mulheres. Quando nós olhamos para os homens, infelizmente o nosso ambiente hospitalar, independentemente do estigma ligado a qualquer que seja a patologia, HIV ou Covid, o nosso ambiente hospitalar não é friendly para os homens. Então, eu assumo que pior ainda quando é para homens que têm hábitos que nós não consideramos normais, que têm um comportamento sexual que ainda em alguns círculos sociais é considerado como um desvio do comportamento. Portanto, eu acho que sim, as pessoas com comportamentos sexuais especiais tiveram sim problemas de ter que ultrapassar esta barreira de discriminação, de contato com o desconhecido para ter acesso ao tratamento. E eu acho que nós temos que trabalhar mais nas zonas de assentamento para realmente identificarmos essas pessoas e nós conseguirmos que a unidade sanitária seja friendly para elas também. Obrigada. Uma mensagem, tem muito trabalhar para fazer. Não, isso, infelizmente, isso conclui o simpósio do Fundo Educacional AES. Muito obrigado novamente aos nossos palestrantes por sua contribuição e participação nesta sessão, especialmente durante esta época de desafios e muito movimentado do ano. Gostaríamos também de agradecer a todos os participantes e esperamos que esta sessão tenha sido útil e interessante para vocês. Fica também registrado o nosso grande agradecimento ao pessoal de QAM em Moçambique, que tem sido incrivelmente solícito e tem trabalhado muito na organização de todo o trabalho dos bastidores para este simpósio. Esperamos que as informações compartilhadas e discutidas durante esta sessão os ajudem a refletir em um nível pessoal e profissional no futuro. Esperamos que, ao participar deste simpósio, você tenha recebido novas ideias e soluções para enfrentar os desafios encontrados no trabalho, novas ideias sobre como implementar algumas das conclusões científicas mais recentes em seus níveis local e regional. Oportunidades para novas colaborações para aprimorar as políticas e práticas sobre HIV. Estratégias sobre como melhorar as políticas e práticas em vigor na região. Novos contatos usando os recursos de chat na plataforma virtual. Esperamos muito que você possa trocar detalhes e continuar construindo relacionamentos na região. Também encorajamos você a compartilhar as gravações das sessões de hoje com seus colegas que não puderam participar ao vivo conosco hoje. Elas estarão disponíveis em breve nesta plataforma virtual do Fundo Educacional AES gratuitamente. Portanto, certifique-se de reconectar. Antes de sair desta sessão, nós pedimos que você complete a enquete que entrará na sua tela para ajudar a equipe do Fundo Educacional de AES a melhorar nossos eventos virtuais. Nós temos os resultados do enquete.
que nós começamos. Compartilhar, por favor, as respostas. We're going to share, aren't we, the poll question, the answers to the poll? I can't see them here. Okay, survey results. Okay, so I think we'll just carry on. We'll probably get those on the website when they're there. So, para qualquer dúvida, você pode visitar a página dedicada nesta plataforma e conhecer a equipe de membros de AES. Finalmente, lembre-se de participar de nossa enquete de avaliação que vocês vão receber por e-mail no final do dia. Lembre-se também de solicitar pela enquete sua associação IAS gratuita de 1 ano, se você estiver interessado em se tornar parte da família AES. Finalmente, obrigada a todos e se cuidem. Até breve. Tchau, tchau.